noite a todos. Embora este culto será exibido no domingo, mas hoje estamos gravando no primeiro dia de maio e hoje se comemora o Dia do Trabalhador, e eu gostaria de dar continuidade a esse culto falando um pouco a respeito do trabalho. A palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 5, versículo 17, diz assim: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Palavras do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer algumas perguntas e trabalhar muito sucintamente as respostas, mas fazendo menção da importância do trabalhador, muito especificamente do trabalhador brasileiro. Por que trabalhamos? Muitas vezes a gente tem uma ideia errada a respeito da razão pela qual trabalhamos. Às vezes, quando alguém está nervoso com o trabalho que está fazendo, diz assim: a culpa é de Adão. Se não fosse Adão, eu não estaria passando por esse aperto, eu não estaria fazendo esse trabalho tão penoso. Mas não é por conta do pecado que o homem trabalha. Existe na essência do ser humano, na estrutura do ser humano, a necessidade de trabalhar. Tanto assim que o Senhor Jesus, falando da sua estrutura e da estrutura do seu Pai, do nosso Pai, do seu Deus, do nosso Deus, ele disse que o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então trabalhar é uma característica do ser humano, porque nós fomos feitos imagens, feitura do Senhor Deus. Então nós devemos ter alegria, desenvolver a capacidade da alegria com o trabalho, porque isso é de fato algo que necessitamos. Existe também um sentido do trabalho. E qual seria o sentido do trabalho? Eu gosto muito dos cancioneiros populares, e é uma canção que diz assim, que o homem trabalha, né? E por causa disso ele tem honra, e sem a sua honra o homem não seria nada. Então, quando nós trabalhamos, nós temos o sentido de honra. Na verdade, nós temos um sentido. Então, aquele homem que não trabalha, homem no sentido da condição humana, né? Aquele homem, aquela mulher que não trabalha, existe algo de ausência. E talvez, e muitas vezes, ausência de honra. Não é à toa que, às vezes, quando a gente ouve um trabalhador e uma pessoa desempregada, né, melhor dizendo, respondendo algumas questões a uma reportagem, a pessoa chora, ela se sente humilhada, sabendo que muitos são aqueles que estão indo para o trabalho e ela não tem o seu trabalho para ir. Então trabalhamos por causa da nossa estrutura, trabalhamos pelo sentido de ser, do ser humano, é necessário que nós trabalhemos. Existem efeitos do trabalho. E quais são os efeitos do trabalho? Bom, primeiramente o sentimento de satisfação daqueles que esperam pelo nosso trabalho. Observe que o sentimento de satisfação pelo trabalho em si não deve ser na compensação financeira. Você dá o seu trabalho em troca de um pagamento. Então a satisfação não deve ser essa, mas deve ser em saber que aquele que recebeu o seu trabalho, aquele que recebeu a sua mão de obra, está sendo abençoado por aquilo que você está fazendo. E não importa o que você faça, todo trabalho é importante. Nós precisamos de todo tipo de trabalho. Existe também um sentimento de satisfação nossa pelo trabalho desempenhado. É muito interessante isso, muito lindo isso, porque quando Isaías fala profeticamente a respeito do trabalho do Senhor Jesus, ele diz que o Pai, que o Senhor Deus, ele olharia para o trabalho realizado pelo Senhor Jesus, um trabalho que não foi fácil, humanamente falando, um trabalho de carpinteiro, em uma terra difícil, em um lugar difícil, nas terras de Nazaré, em um lugar de muitas pessoas pobres, desprezíveis pela sociedade, desprezadas pela sociedade, mas o seu trabalho espiritual de entregar a sua própria alma por nós. E a palavra profética diz:
e o Senhor, o seu Senhor, veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Esse é um momento de reflexão nesse dia do trabalho. O trabalho que você realiza, o trabalho que eu realizo, o trabalho que nós realizamos. Nós deixamos pessoas satisfeitas com aquilo que nós fazemos? Nós alegramos as pessoas ao desenvolver, ao desempenhar a atividade que o Senhor nos deu? E sobretudo, nós alegramos o Senhor Deus quando o Senhor Deus olha para o nosso trabalho, olha para a maneira como nós estamos executando o nosso trabalho, Ele fica alegre com a forma que estamos trabalhando? E em último lugar, como deve ser o processo do nosso trabalho? Então o processo é o seguinte, precisa ter um início. Eu estou falando para adolescentes, para jovens que estão à busca do seu primeiro trabalho. Não pense na classificação emprego, mas pense no trabalho. Qual é o trabalho que eu vou executar? Em segundo aspecto, pense no aperfeiçoamento na execução desse trabalho. É muito legal quando você começa a trabalhar, e quando você começa a trabalhar, você tem dúvidas. Você pergunta a um companheiro de trabalho mais antigo qual é a conduta adequada, qual é a postura que devemos ter, enfim. Mas o objetivo é começar como aprendiz, mas buscar o aperfeiçoamento na execução, e sempre. E em último lugar, a evolução nessa conduta, e a partir desse aperfeiçoamento, produzir cada vez melhor. Estamos vivendo em um mundo muito competitivo, as pessoas estão muito qualificadas. Aquela ideia de um amigo seu te chamar para ocupar um cargo muito legal e para ganhar um salário muito legal, isso tem fugido da prática. O normal é você se qualificar, é você se preparar, é você buscar ser realmente exímio naquilo que você está fazendo, e através disso você ser reconhecido. Nós vamos abrir um parêntese agora para orarmos pelo seu trabalho, orarmos pelos nossos trabalhos, orarmos pelos trabalhadores do nosso país, do nosso Brasil. Eu não gosto nem de brincadeira dizer que o brasileiro não gosta de trabalhar. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro precisa de suporte para a execução do seu trabalho, e o nosso desejo é que todo trabalhador brasileiro possa realmente ser abençoado. Em um ano difícil que estamos iniciando, mas o Senhor é que dá a resposta final. Estamos ainda no início do quinto mês do ano. Daqui para frente, o Senhor pode fazer muita coisa na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas.